Seja bem-vindo ao Saber Sabe Bem. Eu sou a Inês Serra Lopes e hoje vamos falar sobre um dos mais icónicos conjuntos de rock portugueses, os Chutes e Pontapés. Para responder às perguntas sobre os chutes, tenho comigo um jovem advogado, Francisco Vasconcelos. O Francisco é grande fã dos chutes, cresceu a ouvir músicas como O Homem do Leme e não se cansa de seguir o grupo. Por entre as várias perguntas que vou fazer ao Francisco Vasconcelos, 5 contarão para ganhar o prémio desta sessão no valor de 500 euros. Porém, se o Francisco errar alguma pergunta, nem tudo estará perdido. No final do jogo, ainda poderá tirar aleatoriamente uma bola destas que estão aqui numa taça, que têm escritos algarismos de 0 a 3. O algarismo na bola que o Francisco tirar determinará o número de questões que pode ter errado. Mas talvez o Francisco nem precise disso. Vamos ao jogo, porque hoje há chutes e pontapés. Olá, Francisco. Olá. Seja bem-vindo. Muito obrigado. O Francisco tem menos anos de vida do que os chutes e pontapés de carreira. É verdade. Como é que isso aconteceu? Como é que se tornou fã dos chutes e pontapés? Eu tornei-me fã também desde muito cedo na minha vida. Muito por influência dos meus pais, que tocavam os discos em casa, e lembro-me de irmos para o Algarve, aquelas viagens, ainda não havia autoestrada na altura, até ao fim. A Serra do Caldeirão. Eram viagens muito longas e íamos a ouvir os discos dos Chutes e Pontapés no carro. Essa é assim uma das primeiras memórias que tenho, eu e as minhas irmãs também, que partilhamos sempre essas memórias com os nossos pais. Portanto, você no fundo começou a ouvir os chutes. Em que ano é que nasceu, Francisco? Eu nasci em 85. Em 85, portanto tem agora 34 anos. 34. Os chutes nessa altura já eram um conjunto bastante conhecido em Portugal. Nessa altura já estavam, sim, já estavam. Começaram, o primeiro disco é Salvo Erro de 1979, não é? Eles começam em 79, sendo que o primeiro disco chama-se 78, 82, por isso já vai buscar umas músicas que eles fizeram antes de se estrearem num concerto. Então vamos lá ver se o Francisco é mesmo um grande fã dos chutes. Tenho 5 perguntas, valem 500 euros. Jogamos? Sim, senhora, vamos a isso. Primeira pergunta. Nos 40 anos de carreira dos Chutes e Pontapés, a banda teve várias formações. Quem é que foram os vários integrantes dos Chutes? Então, há os atuais, quer dizer, há o Zé Pedro, que já faleceu, infelizmente, que é o principal, digamos assim. Os atuais são o Tim, o Calu, o Gui e o João Cabeleira. E logo ao início também houve um primeiro vocalista, que era o Zé Lionel. Que também já faleceu, infelizmente. Por intermédio do Zé Lionel, creio que chegaram ao Tim. Depois apareceu o Calu por um anúncio no jornal, que é uma coisa engraçadíssima. Ah, foi? Isso não sabia. É verdade. Eu tenho estado agora a ler a autobiografia. Quer dizer, já sabia desta história, mas tenho estado a ler a autobiografia que saiu, um livro que saiu agora há pouco tempo. E também está lá a parte desta história. Depois entraram o Gui e o Cabeleira. Antes do Cabeleira havia um guitarrista que era o Francis, mas que esteve lá há pouco tempo. De 81 a 1983. Já não tenho precisas, mas... E acho que você já disse todos. A resposta está correta. É o Calu, o Tim, João Cabeleira, o Gui, o Zé Lionel, o Francis e o Zé Pedro. Exatamente. O grande Zé Pedro. Resposta correta. O Zé Pedro deixou-nos há pouco, em 2017. A morte dele mudou alguma coisa na sua relação de fã? Na minha relação de fã com os Chutes, não. Nunca iria mudar nada. Mas é de facto uma perda muito grande para todo o panorama musical português. Confesso que também cheguei a conhecê-lo pessoalmente, por isso também foi é uma sensação esquisita e foi é um momento marcante. A morte faz parte da vida, mas a morte de um ídolo é diferente, não é? Sim. Deixa-nos uma orfandade diferente, não é? Sim, é verdade. Parece que de repente temos ali qualquer coisa que falta. Como é que você viveu isso? É complicado,
Quer dizer, lá está, estava a dizer que não mudou nada da minha relação de fã, mas cada vez que, ou nos últimos concertos a que assisti, em que ele já não estava presente, sente-se que falta ali qualquer coisa. Falta ali o Zé Pedro. Pois. Mas a verdade é que você continua a seguir os chutes, claro. e continua sim. indefetível fã dos Tal chutes. como eles decidiram continuar, eu também continuo. Francisco, por falar em Zé Pedro, o Zé Pedro tinha um sonho para os chutes e pontapés. E um grande sonho. E é um sonho que realizou em 2003. Isto não é uma pergunta para o nosso jogo, não conta para o jogo. Mas o Francisco, lembra-se qual era o sonho do Zé Pedro que foi realizado em 2003 em Coimbra? Em Coimbra é o concerto dos Rolling Stones, então, que eles Era, fizeram a abertura, exatamente, fazer a abertura do concerto dos Rolling Stones. Mas lembro-me de estar lá a ver esse concerto, se não me engano era na inauguração do estádio de Coimbra. Gostou do concerto? Gostei muito. Gostou mais de qual? Dos Rolling Stones ou dos chutes? Gostei mais dos chutes, claro. A sério? Claro. Se bem que era a primeira vez que via Rolling Stones, por isso também é um momento marcante, acho, na vida de qualquer fã de música. Mas não há nada como ver um concerto dos chutes. Acho que mesmo fisicamente o Zé Pedro tinha algumas parecenças com o Mick Jagger, ou não? É capaz, tinha sim. algumas. Nunca tinha pensado nisso, mas é capaz, sim. Acho que tinha um bocadinho. Acho que era mais a empatia que transmitia do palco para o público. E isso faziam os dois... Ou fazia o Zé Pedro, ainda faz o Mick Jagger, mas fazem muito bem. Vamos então à segunda pergunta deste nosso jogo. Durante os primeiros anos, os jovens integrantes dos chutes e pontapés conciliavam a música com os seus empregos oficiais. O que é que faziam na vida civil, entre aspas, o Zé Lionel, o Tim, o Calu e o Zé Pedro para ganhar a vida? Ora, como estava-lhe a contar, ainda agora estou a ler este último livro e lembro-me de ler há pouco tempo que o Zé Lionel trabalhava a montar linhas telefónicas e até foi assim que conheceu o Tim, porque, salvo erro, estava em Almada a montar uma linha um dia e depois, não sei se foi num bar, num café, encontraram-se e o Zé Lionel acabou por convidar o Tim para fazer lá umas audições e para ver se era bom para entrar no grupo que ele já estava a formar com o Zé Pedro. O Zé Pedro, também, se bem me lembro, escrevia crónicas num jornal, sim. No Diário de Não Lisboa, sei se tinha exatamente. isso. Não sei se já tinha algum programa de rádio, se calhar ainda não. O Calu sei que estava na tropa e o Tim estudava, não sei se trabalhava, mas estudava agronomia. Exatamente. Não sei se tinha algum trabalho nessa altura ou não. Exatamente. Mas... E o Calu, diz a minha produção, trabalhava na fábrica do pai, no Montijo. Sim. Você que é fã, conhece-os melhor do que eu. Não me lembrava dessa da fábrica, sabia que estava na tropa, mas não me lembrava. Pois, sim, mas estava na tropa, naquela altura isso era um trabalho. Era um trabalho. E era completamente oficial. O Francisco é advogado, neste momento. Se pudesse ter uma vida não oficial, se pudesse ter um hobby, uma outra profissão nos tempos livres, o que é que faria? Antes de ser advogado, antes de estudar Direito, eu fiz um curso de cinema. Essa era assim a minha grande paixão, e ainda é hoje em dia um bocado a minha grande paixão, é ver, não só ver filmes, mas apreciar toda a construção que está por trás de um filme. Por isso, se calhar, gostaria de voltar atrás, se não fosse advogado, voltaria um bocado atrás e tentaria ser realizador outra vez. Pois, portanto, se desse tempo, não é? Porque ser advogado hoje em dia em Portugal, sobretudo num escritório grande, é uma coisa que não dá tempo para mais nada, não é? É verdade. Quase que não consegue fazer tudo o que tem para fazer como advogado. Com boa organização as coisas fazem-se. Com a organização fazem-se, mas é verdade, mas também é verdade que se diz, aliás, se comenta pelo resto da Europa que não há nenhum país onde os advogados trabalhem tantas horas como trabalham em Portugal. É uma coisa muito estranha. É porque nos outros países os advogados entram às 8 da manhã, mas saem às 5 da tarde.
E aqui ficam no escritório até às 9, 10, a que horas é que o Francisco costuma sair do escritório? Não há assim uma regra, mas sim, antes das 8 é difícil. Antes das 8 é difícil. Até às 9, 10. E 8 é nos dias bons. E é nos dias bons, sim. Exatamente. Vamos então para a terceira pergunta do nosso jogo, a contar. E a pergunta é a seguinte: que disco levou os Chutes e Pontapés pela primeira vez para o top dos álbuns mais vendidos em Portugal? Ora, o primeiro disco é o 78-82, que lançaram logo ali no início. Depois há o Cerco já tinha umas boas músicas, quer dizer, o outro também, mas o Cerco assim é capaz de ser um dos primeiros que teve mais impacto. Mas logo a seguir veio o Circo de Feras. Estou um bocado na dúvida entre os dois, mas acho que é o Circo de Feras que... Circo de Feras, em 1987, foi o álbum que permitiu a entrada no top de vendas pela primeira vez. Foi um disco produzido pelo Carlos Maria Trindade dos Heróis do Mar. Ok. Lembra-se quais eram as músicas que estavam no Circo de Feras? Eu tenho algum problema, digamos assim, porque considero as músicas, aquilo é tudo um bolo. Para mim, as músicas todas, os discos, tenho alguma dificuldade às vezes em colocar as músicas nos discos e os discos nos anos. Mas no Circo de Feras tem o Na América, que é uma das minhas favoritas. Na América. Tem o Vida Malvada. Tem Contentores. Tem os Contentores, que também é muito boa. Não Sou o Único. Não Sou o Único, é o grande hino do Zé Pedro. Esta Cidade. Nesta Cidade também é muito boa, sim. E o próprio Circo de Feras. E o próprio Circo de Feras, sim, claro. Que é uma das músicas que eu gosto mais deles. É muito boa, muito boa. Qual é a sua música preferida dos Chutes? É difícil escolher uma, mas se tiver que escolher, acho que diria que é a Casinha. A Casinha tem... Não sei o que é que acontece, mas cada vez que dá a Casinha sinto ali qualquer coisa diferente dentro de mim. Por vistos toda a gente sente, porque cada vez que toca a Casinha em qualquer lado... É uma música especial. As salas explodem com as pessoas todas a cantar e a dançarem. É uma música especial e por alguma razão eles também escolheram essa música durante muitos anos para fechar os concertos. É de facto uma música icónica da banda. Pois eu, aliás, acho que foi a partir da Casinha, foi a Casinha que abriu a época de ouro dos Chutes. E que lhes abriu a porta a ganharem centenas de milhares de seguidores e de fãs. Faz algum sentido, sim. Crianças, pais, avós, toda a gente canta e se conhece a letra da Casinha. Transversal, sim. É, uma música transversal que já vem de trás de... A letra não é deles, é de um filme muito conhecido português antigo. E por isso é capaz de ser por isso também que tanta gente gosta tanto dessa música. E no meu caso pessoal, também tenho alguma afinidade porque faz parte do disco 88, que era o tal disco que eu ouvia com os meus pais quando íamos para o Algarve. Era esse assim o disco que mais ouvíamos, ou a memória mais forte que tenho dessas viagens. Qual é a música que mais o marca dessa altura, desse disco e dessas viagens? Para além da Casinha... Há uma música que as minhas irmãs e eu gostamos muito, que também as minhas irmãs também são muito fãs. Há uma música nesse disco que é As Torres da Ciberlândia, que nós gostamos muito também e que eles não tocam muito nos concertos. Eles às vezes gostam de ir buscar músicas mais atrás, mas raramente vão buscar essa. E nós gostávamos de ouvir essa nos concertos mais vezes. Não estou a ver qual é essa. Não vai... Cantar não me vai pedir para cantar, não vou. Não vou pedir, não peço, mas se você voluntariasse... Posso dizer os versos assim muito... Diz só um bocadinho, só um aperitivo de Torres de Ciberlândia. Estas são as Torres da Ciberlândia, são sete cores a tocar o céu. São as Torres da Ciberlândia. Como é que eu vejo que os olhos me deu? Era uma coisa assim. Não me lembro mesmo dessa música, tem piada. Escapou-me essa. Muitas bandas estreiam-se com álbuns homónimos. Os Chutes, porém, não fizeram isso. Só muitos anos mais tarde é que fizeram um disco chamado Chutes e Pontapés.
Lembra-se quando é que a banda fez um álbum chamado Chutes e Pontapés? O ano? Sim, isto não é uma pergunta para o Sim. jogo. Estou só a perguntar se o Francisco se Eu sei lembra. Estou a aproveitar os seus conhecimentos para nos dar uma aula de Como chutes eu e disse, aquilo é pontapés. todo um bolo, por isso às vezes tenho alguma dificuldade em colocar... Não tenho uma memória tão enciclopédica para permitir essas... E como o repertório é tão grande... mas se não me engano, o último é o duro, o penúltimo é o puro e antes desse é o chutes e pontapés, se não estou em erro. Em 2009. Pois, ia dizer qualquer coisa por aí. E foi a marcar os 30 anos. Foi a marcar os 30 anos do grupo. É isso. Era um álbum que tinha a participação do Pac-Man. Sim, depois eles tinham várias colaborações nesse disco. Sim. E do Manel Paulo, da Ala dos Namorados. Ok. E tinha aquela música Quem é Quem e a Classe de 79. Quem é que é muito boa música também. Assim, das mais recentes é uma das minhas favoritas também. É? Entra com força. Eu lembro que o concerto, por exemplo, no Restelo, exatamente para celebrar os 30 anos, começa com essa música e logo assim com um fogo e a abrir. Eu gosto dos concertos que começam assim a abrir e com essa música calhou muito bem, fizeram isso muito bem. Eu, por acaso, é uma coisa... Eu gosto da música dos Chutes, mas por acaso vejo a música deles muito mais como baladas, como canções, Sim. do que como rock. Porque é engraçado, se você pegar naquelas músicas e as tocar à capela ou sem instrumentos de rock, com outros arranjos. Sim, por causa dos São discos ótimas acústicos baladas. que eles fizeram. Se calhar tem muita Pois, influência disso. também tem alguma São dois influência. discos incríveis. Quer o Ao Vivo na Antena 3, quer o Nesta Cidade. Acho que é Nesta Cidade que se chama o disco. São discos incríveis. Você gosta muito desses Gosto muito também? desses. Eu lembro que o Nesta Cidade houve uma altura ali durante uns meses que eu ouvia sempre para adormecer. Punha a dar e quando ia para a cama punha a dar e ficava a adormecer a ouvir esse disco, era tão bom. O Francisco é casado, a sua mulher também gosta, também é seguidora dos Chutes. Também não é tanto como eu, mas também gosta. Você não é como o Rui Veloso, já levei alguns concertos. que não casava com ela se ela não gostasse. Não, também não seria por aí. Não, mas ela gosta, já veio comigo a alguns concertos e pronto, lá está, não é fã como eu, não acompanha tanto a banda como eu, mas também gosta. É difícil encontrar em Portugal alguém que não goste, na verdade. Pois, é verdade, é verdade. Embora eu conheço uma ou duas pessoas que acham que os Chutes pararam no tempo. Isso não concordo nada. Que fazem a mesma fórmula. Não é bem pararam no tempo, quer dizer, que mantêm na essência, que não inovaram. É verdade que eles nos concertos gostam muito de tocar, gostam e o público também pede isso muito. Tocam muitas músicas mais antigas, aqueles clássicos, se bem que eles têm 30 clássicos, por isso cada concerto dá para isso. Mas também vão misturando com novas músicas e agora estávamos a falar dos discos mais recentes, quer o Puro, quer o Duro, são discos muito bons, têm músicas muito boas e eles continuam a fazer discos de originais, por isso acho que não é justa essa... Vou pegar na sua palavra para lhe apresentar a quarta questão a contar para o nosso jogo, que é sobre um dos álbuns mais conhecidos dos Chutes, que foi regravado décadas mais tarde, em condições, entre aspas, quer dizer, de uma forma mais, enfim, aprimorada. De que álbum é que eu estou a falar? Regravado é o Cerco, sem dúvida. É o Cerco, exatamente. E como é que ele se enquadra na carreira da banda? Quer dizer, lembra-se porquê que foi regravado o Cerco? O Cerco é o segundo álbum deles e teve impacto não só porque tem o Homem do Leme, que é assim uma das músicas mais marcantes. É a minha preferida. É a sua preferida. É uma das mais marcantes da banda, quer em versão acústica no tal disco do Ao Vivo da Antena 3, quer na versão normal, digamos assim. E a regravação deu-se porque acredito que não tenho presente a história, mas acredito que na altura as condições não eram as melhores, de certeza, para a gravação
de discos e por isso acharam bem fazer uma nova versão com mais... Sabe porque é que o cerco se chama cerco? Várias editoras terem recusado apostar no segundo disco da banda. Portanto, daí o cerco, estavam cercados. Pois, e daí o nome então desta nova versão, não é? O cerco continua, exatamente. Exatamente. E, portanto, resposta certa, claro, foi o cerco e o cerco continua. Foi a regravação com versões de músicas do disco original. Que é um disco incrível também, claro. Que é um disco incrível. Diz você que é completamente imparcial no que toca a chutes e pontapés, como já percebemos. E então, vamos então para a última pergunta, Francisco. Vamos. Até aqui acertou todas, portanto, estou a acreditar que também não vai falhar a última, com certeza. Espero que não. Até porque você dá aulas de chutes e pontapés. Esta fala de filmes, que ainda por cima, gostando do Francisco de cinema, os chutes e pontapés participaram em várias bandas sonoras. Que filmes diga-me, alguns filmes do cineasta Joaquim Leitão que tiveram músicas dos chutes e pontapés? Ora, do Joaquim Leitão sei que há o Tentação, que até os chutes fizeram um disco inteiro só para o filme, chamado Tentação, o disco também. Depois eles têm uma música que se chama Inferno, que eu creio que é o mesmo nome do filme também. Exatamente. Não sei se há mais. Sei que o Zé Pedro participou num filme chamado Sorte Nula, mas é uma coisa mais recente. Não sei se fizeram alguma música dos chutes, ou o próprio Zé Pedro, se calhar, se fizeram alguma música para esse filme. Tem outras faixas, Sementes do Impossível e Índice Médio da Felicidade, de 2017. Mais recente. Que é bastante recente, exatamente. Esse já não tinha bem presente, mas os outros dois sim, que são músicas incríveis, quer a Tentação, quer o Inferno. Viu algum desses filmes, Francisco? Não, confesso que não. Tem que ir ver, está a ver. Tem com as músicas dos seus ídolos, tem que ir ver. Ouvi muitos discos, mas não vi os filmes, tenho de ver. E ainda por cima une as suas duas paixões, portanto, é uma boa pedida para uma próxima saída. Ou então agora com os alugueres, com o home cinema, é facílimo ver em casa. Tem que procurar por aí. E portanto, olha, Francisco, acertou todas as questões. Portanto, não me vai dar o prazer de tirar daqui uma bolinha, porque não precisa de salvar respostas nenhumas. Você é um verdadeiro... também. Com algum receio de poder falhar alguma coisa e não ficar tão bem visto lá em casa? Não, lá em casa, no país todo. Todas as casas de Portugal neste momento estão a cantar a casinha e a torcer por si. Você é um verdadeiro fã dos chutes e pontapés. É verdade. E aliás, tão fã que até isto no escritório eu acho que não vêem o saber sabe bem. E portanto vou-lhe pedir, Francisco, que mostre para a nossa câmara um segredo que o Francisco me contou, mas ninguém pode que fez. E peço já aos espectadores que não contem nada no escritório, nada de dizer no escritório do Francisco, que ele tem uma tatuagem, mostra à câmara a tatuagem do símbolo dos chutes que o Francisco fez e que não é nada pequenina. Está a precisar de ser retocada. Mas é verdade. Está a precisar de ser retocada. Eu acho que se vê muito bem, Francisco. Já tem alguns anos. Há quantos anos é que fez isso? É capaz de ter sido 2005, 2006, por isso já tem uns anos valentes. E ainda não se arrependeu? Não. Ainda bem, Francisco. Nunca. É como a paixão pelos chutes, nunca vai mudar, por isso nunca me vou arrepender também de ter feito esta tatuagem. Olha, Francisco, e saber, sabe bem? Sabe muito bem. Muito obrigada, foi um prazer tê-lo aqui. Ouvir sabe melhor. Ouvir os chutes, então. Obrigada, espero que continue a ouvir chutes por muitos e bons anos e que consiga, como advogado, como realizador de cinema, fazer sempre na vida o que gosta e o que sabe. Obrigado. Porque saber sabe mesmo bem. Obrigada a si por estar aí desse lado. Foi um prazer descobrir a história e a glória dos chutes e pontapés na sua companhia. Venha partilhar connosco o seu hobby, a sua especialidade, enviando um e-mail para sabersabebem@panavideo.pt. Conte-nos a sua história. Vemo-nos na próxima semana.